Olá, estamos aqui para nossa quarta aula do curso básico de comercial. Nós vamos começar a falar agora sobre serviços complementares. Vamos começar pelo plano de linha VoIP e pelo escritório virtual, né? Nosso Virtual Office. É, Nós vamos falar de coisas que vão estar presentes no manual do cliente. Então, por favor, antes de começar essa aula, leia o manual de cliente. Tá? Então vamos lá. Vamos começar explicando o que é uma linha VoIP, né? Até porque a linha VoIP é um dos pontos principais da prestação de serviço do outro plano, que é do escritório virtual. Então, linha VoIP. VoIP é a abreviação de Voz sobre IP. É uma linha de telefone normal, tá? Para fazer e receber ligação, tanto para celular quanto para telefone fixo, DDD, chamada internacional, enfim. A única questão é que a voz ela é transmitida via internet, tá? Na verdade, hoje, todas as operadoras de telefonia, elas transmitem a voz pela internet. Então, VoIP é um sistema padrão hoje. A Ponto Urbana é uma operadora de linha VoIP. Tá? Nós temos um contrato com uma empresa que fornece para a gente uma banda de atendimento e um serviço de tarifação, além dos PABX virtuais que são instalados em cada unidade. Tá? Mas nós trabalhamos como uma operadora de telefonia. Nós criamos linhas de telefone, essas linhas têm portabilidade, enfim, né? E são essas linhas que são utilizadas pelos nossos clientes nas nossas unidades e são utilizadas por nós mesmos na Ponto Urbano. Então, as linhas de telefone que as recepcionistas usam, que o administrativo usa, que as unidades usam, também são todas linhas VoIP. Tá? Isso até é importante de se falar, porque às vezes o cliente ele pergunta, mas tem qualidade a ligação, não tem chiado? Não, a ligação é perfeita, tanto que se vocês estiverem falando com o cliente no nosso número de telefone, você pode falar, tanto que nós estamos falando agora através das nossas linhas VoIP. Tá? Quais são as vantagens? Primeira vantagem, é mais barato. Tá? A tarifação do minuto é muito inferior a uma tarifação de minuto de uma linha tradicional. O início é imediato, não tem fidelização, quer dizer, pode cancelar o plano a qualquer momento, só precisa avisar com 15 dias de antecedência. Tá? Não tem sobretaxa em horários de pico, então as operadoras de telefonia elas divulgam às vezes os valores, né, de minuto, mas o valor de minuto a partir das 8 da noite, a partir das 22 horas, sendo que você vai usar mesmo durante o horário comercial, que é o horário de pico. A linha VoIP ela não tem sobretaxa em horário de pico. Uma coisa muito interessante, uma vantagem muito interessante da linha VoIP em relação a uma linha tradicional, a uma linha analógica, é que o DDD da linha móvel da linha VoIP, ele é móvel. O que é isso? A linha VoIP, diferente de uma linha analógica, ela não está vinculada necessariamente a um endereço físico. Então, quer dizer, eu posso criar uma linha para o cliente usar dentro de uma unidade nossa em São Paulo com o DDD do Rio de Janeiro. Para que serve isso? Vamos dizer que um cliente nosso daqui de São Paulo, ele tem uma filial em Belo Horizonte, por exemplo. Eu crio uma linha de telefone para ele, que ele vai usar na mesa dele aqui em São Paulo, só que com o DDD de Belo Horizonte. Quer dizer, quando ele for precisar conversar com os clientes dele de Belo Horizonte, enfim, ele usa essa linha de telefone
e ele vai pagar uma ligação local. É como se ele estivesse em Belo Horizonte. Enfim, isso é bem interessante. Inclusive, se vamos, no caso contrário, se um cliente nosso ele contrata uma linha aqui em São Paulo, né? Porque eles têm os clientes dele aqui, enfim. E depois ele resolve se mudar para Salvador, por exemplo, ele pode levar, continuar sendo nosso cliente no plano de VoIP, instalar a linha dele lá em Salvador, mantendo o DDD daqui de São Paulo. Quer dizer, os clientes vão ligar para o telefone dele achando que ele continua aqui em São Paulo e ele vai fazer ligações para os clientes daqui de São Paulo pagando uma ligação local. Se a gente extrapolar essa ideia, o cliente ele pode instalar uma linha de DDD no celular, uma linha de VoIP, desculpa, a nossa linha VoIP num aplicativo no celular dele, né? Então a gente está dizendo isso aqui, ó, pode ser instalado no celular, para ele fazer ligação no celular dele usando a nossa linha VoIP, né? Então, se ele tiver uma linha VoIP daqui de São Paulo e ele tiver, por exemplo, numa viagem em Londres, ele pode ligar aqui para São Paulo numa ligação que é internacional, pagando uma ligação local, né? Ele só precisa ter internet, um plano de dados no celular, tá? Por incrível que pareça, uma das vantagens com relação agora, não a uma linha de telefone, mas com relação a outras empresas de coworking que fornecem linhas de telefone, é que a nossa linha é realmente uma linha completa. Ela serve tanto para receber ligações, como também para fazer ligações, né? Ela não é apenas um ramal. A maioria das outras empresas de coworking, nós vamos frisar isso várias vezes, elas não dão uma linha de telefone para o cliente. Elas dão um ramal disfarçado de linha. Então elas contratam nas operadoras de telefonia um negócio que chama tronco E1. Na verdade é uma única linha de telefone e vários ramais. Então vamos supor, é uma linha de telefone número 3542-2428, 3542-2429, 3542-2430. Enfim, são vários ramais, mas é uma única linha de telefone. Geralmente, quando é assim, essas linhas servem apenas para receber ligação, o cliente não pode fazer ligação, ele não consegue instalar a linha no celular dele, como nós falamos aqui. Se ele recebe uma ligação de um cliente, ele precisa retornar, ele vai ter que fazer pelo número de celular dele, enfim, passa uma certa um certo improviso, né? Não passa uma ideia de algo tão sólido para o cliente dele, tá? Então, enfim, as linhas VoIPs da Ponto Urbano é uma linha de telefone normal para receber e também fazer ligação, não é apenas um ramal. E por ser uma linha normal, né? Essas linhas são registradas, esses números de telefone são registrados na Anatel, e, portanto, eles possuem portabilidade. Se um cliente deixa de ser nosso cliente, ele pode pedir a portabilidade dessa linha, ele pode levar esse número com ele depois, quer dizer, ele pode entrar na Ponto Urbano, pode fazer cartão de visita tranquilamente, instalar a linha divulgar esse número de telefone em site, enfim, no que ele precisar, porque se alguma hora ele deixar de ser nosso cliente, ele pode pedir a portabilidade e levar a linha com ele. Tá? Então, quando a gente fala que uma linha da Ponto Urbano é mais barato que uma linha analógica tradicional, aqui está um quadrinho de comparação. Tá? Então, esse quadro, inclusive na pasta de comercial, a gente tem esse quadro disponível para se o cliente se o comercial precisa enviar para um cliente para fazer comparação, tá? Mas, por exemplo, a mensalidade de uma linha da Ponto Urbano, ela gira em torno de R$ 55. Esses valores aqui são de março de 2017, tá?
enquanto que uma da Vivo gira em torno de R$ 65. O valor de minuto, né, de um plano da Ponto Urbano, uma ligação local está em torno de R$ 25, 25 centavos, desculpa, o minuto. Um DDD em torno de 60 centavos o minuto. Um plano da Vivo, né, esse valor aqui mais barato de R$ 65, não o de R$ 80, o valor do minuto, né, para fixo local é 69 centavos, 70 centavos, o nosso é 25. O valor para DDD é R$ 1,14, o nosso é 60 centavos. Quer dizer, uma linha VoIP ela é bem mais barata que uma linha analógica tradicional, tanto em termos de mensalidade, mas principalmente em termos de valor de minuto. Se a gente colocar aqui o valor para DDI, então, para a chamada internacional, é muitíssimo mais barato. Ela está em torno de 80 centavos para praticamente qualquer país na Ponto Urbano, enquanto que uma ligação internacional numa linha analógica da Vivo, ela parte de R$ 2,60, os valores mais baratos. Tem até ligações que custam R$ 13, R$ 14 o minuto. Tá? Bem, aqui algumas notas gerais, né, dessa contratação. Então, um sistema pré-pago, onde o cliente paga uma mensalidade para habilitar uma linha a começar a receber ligações. Para ele poder fazer ligações, é necessário colocar crédito nessa linha. Nós não permitimos instalar linhas próprias ou analógicas nas nossas unidades. Nós não temos nem PABX físico instalado nas unidades. Então, se um cliente ele quer usar telefone numa unidade da Ponto Urbano, ele precisa comprar uma linha VoIP da Ponto Urbano. Mas daí cai uma pergunta, vou explicar aqui para vocês. Vamos dizer que um cliente ele já tem uma empresa há alguns anos, há vários anos, ele tem um número de telefone e esse número os clientes dele já conhecem, já é divulgado, enfim, né? Já é um número que ele não quer perder esse número. Ao mesmo tempo, eu estou falando aqui que nós não permitimos que ele instale esse número de telefone dele dentro da nossa unidade, porque nós não temos nem PABX, nós não temos nem estrutura para isso. Nosso PABX é virtual. Tá? Como que ele faria então? Ele não pode ser o nosso cliente? Na verdade pode. É feito o seguinte sistema. Ele contrata uma linha de telefone da Ponto Urbano, uma linha VoIP da Ponto Urbano, e na linha dele, de telefone, no número de telefone dele, ele vai configurar um serviço chamado Siga-me. Então vamos dizer que ele tem uma linha da Vivo, né? Ele configura, ele pede para a Vivo um serviço que é gratuito que se chama Siga-me. Quando o cliente ligar no número de telefone dele, que ele já tem há vários anos da Vivo, automaticamente a ligação é transferida sem custo para um número VoIP que nós fornecemos para ele, da Ponto Urbano. E daí nós fazemos todo o serviço de atendimento. Tá? Então, quando o cliente fala, mas eu já tenho a minha linha há muito tempo, o meu número já é conhecido, eu não quero perder. Não tem problema. Você contrata uma linha nossa, você pode mudar o seu plano na Vivo para um plano econômico que custa em torno de R$18 por mês. Né? Então, se você paga R$200, R$300 por mês na Vivo, na Vivo ou na qualquer outra operadora, você transforma esse teu plano em plano popular, em plano econômico, só para você manter o seu número e configura nele um serviço chamado Siga-me. Quando o cliente ligar para esse seu número, automaticamente vai tocar no nosso número da Ponto Urbano. Bem, a qualidade da ligação, claro que depende da internet. Dentro das nossas unidades, nós somos responsáveis por garantir essa qualidade. Então, nós temos internet rápida, boa. Então, as ligações
feitas dentro da nossa unidade, através de um aparelho cedido por nós, elas não podem ter chiado, elas têm que ser perfeitas, né? Claro que fora das nossas unidades, depende do plano de internet do cliente, depende do plano mensal de dados do cliente. Ele pode instalar a linha VoIP tanto no celular dele, através de um aplicativo, quanto ele pode comprar um telefone especial, um telefone IP, e instalar um ramal dela, por exemplo, dentro da casa dele. Só que em ambos os casos depende da qualidade da internet dele, né, do plano que ele tem contratado. A linha VoIP, ela demanda um aparelho telefônico específico, é chamado de telefone IP. Tem aparelhos baratos no mercado que custam a partir de R$ 100. No geral, o que nós usamos nas nossas unidades custa em torno de R$ 500 cada um. Tá? Quer dizer, são telefones de uma qualidade muito boa. Nós não permitimos que o cliente traga um telefone IP dele, nós instalamos apenas os nossos nas nossas unidades para garantir a qualidade da rede como um todo. Tá? Então, nós fornecemos, quando o cliente, além de contratar uma linha VoIP conosco, ele tem um plano de espaço conosco, que nem foi falado na aula anterior, nós fornecemos sem custo para ele, em regime de comodato, quer dizer, em regime de empréstimo, um telefone IP para ele usar dentro das nossas unidades. Tá? Enfim, se ele for instalar, se ele quiser instalar a linha dele, ou um ramal dessa linha dele, dentro da casa dele, por exemplo, ou ele vai fazer isso instalando no seu celular, ou comprando um aparelho IP para ele. Como é feita a instalação dessa linha VoIP? Basicamente, nós temos duas formas de fazer a instalação dessa linha. Ou ela vai ser instalada dentro de uma das nossas unidades, através de um aparelho próprio que nós vamos ceder, né? Ou a instalação vai ser feita na casa do cliente ou no aparelho celular do cliente, ele mesmo fazendo essa instalação. Tá? Bem, quando a instalação é feita nas nossas unidades, toda nova linha contratada será configurada pelo técnico de TI, primeiro no PABX virtual dessas unidades, de acordo com os dados de configuração fornecidos pelo cliente, como no caso de planos que, além da linha VoIP, tenha também o Virtual Office. O que é isso? O cliente ele recebe, quando ele fecha o contrato, junto com o contrato, né, ele recebe um e-mail solicitando que ele envie alguns dados de como ele quer a configuração da linha. Esses dados são enviados através de uma ordem de serviço para o técnico de TI, que faz a configuração da forma solicitada no nosso PABX virtual. Né? Depois, o funcionário da recepção também tem um checklist de conferência, ele vai conferir se a linha foi instalada da forma correta. Enfim, a partir daí, essa linha ela pode ser instalada dentro da nossa unidade ou dentro do celular do cliente ou na casa do cliente. Então, primeiro é instalado no PABX virtual. Tá? Quando a linha também for utilizada pelo cliente na própria unidade da Ponto Urbano, quer dizer, quando ele tem, além da linha VoIP, ele tem plano de espaço contratado, nós fornecemos grátis, como já foi falado aqui, um telefone IP já configurado com essa linha pelo técnico de TI. Apenas nesse caso é cobrado a taxa de instalação, né? Vocês devem estar lembrados disso. Quando a instalação, outra forma de instalação é a instalação na casa ou no celular do cliente, quer dizer, adicionalmente, além da linha instalada dentro da nossa unidade, o cliente poderá também instalar sua linha dentro de um aparelho IP em sua residência ou através de um aplicativo no seu celular. Nesse caso,
Dentro do manual do cliente, por isso que eu pedi para vocês lerem o manual antes de começarem essa aula, existe um passo a passo de como baixar esse aplicativo e fazer essa configuração. Tá? Caso essa configuração seja feita pelo próprio cliente, quer dizer, nós fornecemos todos os dados, todas as informações para ele fazer por conta própria. Se ele fizer por conta própria, obviamente não é cobrada nenhuma taxa de instalação, porque foi ele mesmo que instalou. Às vezes ele não consegue fazer isso, então daí ele leva o celular para a unidade e ele solicita que o nosso técnico instale. Nesse caso, tem que informar para ele que vai ser cobrado uma taxa de instalação. Tá? Então, olha, isso aqui é a página do manual do cliente, tá? Para vocês verem como aparece as informações, né, passo a passo dele, baixando o aplicativo, instalando, fazendo a configuração do aplicativo no celular, tanto Android quanto iPhone. Tá? Como é a contratação de uma linha VoIP? Tá? O cliente, obviamente, ele vai receber uma proposta comercial, vai negociar o valor. Geralmente, a linha VoIP é um serviço adicional, quer dizer, ele contrata primeiro um plano de espaço ou um Virtual Office, que é o serviço que ele realmente quer, e a linha VoIP é um serviço adicional que ele contrata, não é o principal foco da contratação dele. Mas enfim, ele contrata esse serviço, junto com o contrato, né, como já foi falado, ele vai receber um formulário com dados cadastrais e de configuração da linha. Tá? Então aqui um exemplo de formulário, aqui está uma página do Virtual Office, né, que ele fala quem está autorizado a receber recado, a frase de atendimento. Isso daqui, na verdade, é de Virtual Office, não é da linha VoIP. Né? Ele preenche isso, né, e ele vai receber daí um contrato específico da linha VoIP. A linha VoIP, ela tem um contrato apenas para ela, tá? Porque tem que obedecer a dados da Anatel, enfim, né? Então ele tem um contrato específico. Todas as informações, depois de assinar o contrato, vão estar disponíveis para ele em 48 horas. Quer dizer, nós temos que correr com isso. Ele assinou o contrato, preencheu o formulário, nós temos que enviar tudo isso rapidamente para o técnico, porque nós temos que fornecer a linha para ele funcionando em 48 horas. Tá? Lembrando que antes de fornecer a linha, é preciso fazer um checklist para verificar se esse telefone está funcionando corretamente. Tá? Para o caso de planos de espaço, né, será cobrada a taxa de instalação de linha, como já foi falado aqui. Ok. Agora, isso é contratando, né? Como é feito o cancelamento? A linha não tem fidelização, né? Porém, apenas o titular pode fazer esse cancelamento. Como qualquer outro cancelamento de contrato, apenas o titular pode contratar ou cancelar. Precisa solicitar o cancelamento com 15 dias de antecedência. Tá? Então, de novo, se ele solicita o cancelamento no dia 10, essa linha vai estar ativa até o dia 25. Os créditos restantes, caso ele tenha contratado crédito para fazer ligação, esse crédito será cancelado. Tá? E a Ponto Urbano, ela ainda pode fazer a rescisão unilateral também do contrato, né? Ela pode cancelar, inclusive sem aviso prévio, pela simples suspeita de utilização para crimes contra crianças e adolescentes. Então, se a gente sequer suspeitar que essa linha está sendo utilizada para qualquer formato ilícito, nós cancelamos de imediato a linha, né? Enfim, nós temos isso inclusive em contrato. Tá? Ok. Se o cliente solicitar o cancelamento, como informado, ele pode pedir a portabilidade. Então, no geral, como é que é feita essa portabilidade?
É, portabilidade, tá? A gente tem falado aqui dela. Caso alguém não saiba, é a capacidade do cliente levar essa linha com ele, levar um número para outra operadora. Então é algo que é comum entre operadoras, por exemplo, de celular. Se você tem uma conta de celular na TIM e você resolve mudar para Vivo, você solicita na Vivo a portabilidade do seu antigo número da TIM. Nós conseguimos, enfim, nós fornecemos isso também para o cliente. Se o cliente mudar, deixar de ser um cliente da Ponto Urbano, ele pode solicitar na nova operadora essa portabilidade. Então, a portabilidade, tem que lembrar o seguinte, ela é solicitada pelo cliente na sua nova operadora. Nós, da Ponto Urbano, não temos nenhuma gerência nisso. Não somos nós que solicitamos, não somos nós que fazemos qualquer tipo de processo. Nós apenas assinamos a autorização que essa nova operadora vai nos enviar solicitando a linha. Tá? Não somos nós que procuramos a nova operadora, é a nova operadora que nos contacta solicitando a liberação da linha. Essa linha, uma vez que o cliente cancela uma linha conosco, ela ainda vai ficar disponível por até 15 dias após a finalização desse contrato. Após essa data, essa linha poderá ser cedida para outro cliente. Então, a agilidade, a pressa em fazer a portabilidade é uma questão do cliente e da nova operadora dele. Tá? Nós deixamos a linha reservada para ele por até 15 dias após o encerramento do contrato. Tá? E claro, nós vamos autorizar a portabilidade apenas se o cliente estiver regular, perante a Ponto Urbano, se ele não tiver nenhum débito pendente, enfim. Porque senão, caso ele tenha, obviamente ele não vai ter o direito da portabilidade. A operadora nova dele vai nos enviar o documento solicitando a portabilidade e nós não vamos fornecer essa portabilidade. Tá? Enfim, agora que você já sabe o que é uma linha VoIP, nós vamos conversar aqui sobre o que é o serviço de escritório virtual ou Virtual Office. Tá? O escritório virtual ele depende da linha VoIP, ele agrega o serviço da linha VoIP. Tá? Então, o que é o escritório virtual? É o atendimento telefônico personalizado dessa linha VoIP. Tá? É um atendimento telefônico personalizado, feito por uma pessoa real, pelo recepcionista da unidade. Quer dizer, não é uma gravação, feito em nome da empresa do nosso cliente. Claro que no horário que a recepcionista trabalha na unidade, em horário comercial, das 9 às 18 horas. Nós fornecemos, quando o cliente ele contrata o Virtual Office, nós fornecemos já de forma inclusa, sem custo, uma linha de telefone VoIP. Tá? Está incluso o serviço de recados e secretária eletrônica para ligações noturnas, quer dizer, quando o cliente liga, quando nós recebemos uma ligação após as 18 horas, está incluso um serviço de secretária eletrônica para recados. Tá? O DDD dessa linha VoIP, como já foi informado, ele é móvel. O cliente pode escolher aonde ele quer o DDD. Então, aquele caso que a gente deu de um cliente que pode contratar uma linha VoIP com DDD do Rio de Janeiro, e se ele tem um cliente no Rio de Janeiro, ele pode conversar com esse cliente, com essa base de clientes, pagando uma ligação local, né? E, né, também, como é próprio da nossa linha VoIP, ele pode instalar a sua linha, né, essa linha num aplicativo mobile, no celular ou na sua casa. Tá? Mas enfim, o escritório virtual é um atendimento, né, em nome da empresa, feito por uma recepcionista
inclusive usando uma frase de atendimento da empresa. Então, naquele questionário que o cliente recebe de como ele quer que seja feita a configuração da linha VoIP, uma das perguntas que está ali é qual é a frase de atendimento que ele quer. Então vamos supor que a empresa dele chama Fly Serviços de Turismo, né? Ele pode dizer que ele quer que a recepcionista atenda o telefone dizendo Fly Turismo, a melhor agência de turismo de Belo Horizonte. Tá? Como que a recepcionista vai saber que ela tem que dizer essa frase? O técnico de TI, ele configura uma função chamada URA interna, URA interna, URA interna, que é uma gravação. Então, ele grava essa frase na linha do cliente, quer dizer, Fly Turismo, o melhor serviço de turismo de Belo Horizonte. Quando a recepcionista atende a ligação, ela vai escutar essa frase gravada. Enquanto isso, o cliente do outro lado da linha, ele ainda está escutando o telefone tocar. Mas a recepcionista já atendeu e ela vai escutar essa frase tocando. Vai dar um bip, ela tem que simplesmente repetir essa frase, né, que é a frase que o cliente pediu para configurar. Tá? Enfim, o escritório virtual, para que ele serve? Ele foi pensado para dar uma fachada comercial para o cliente que contrata. Quer dizer, para passar uma imagem de uma empresa sólida, de uma empresa que tem um escritório. Então, por isso, muitas vezes ele é contratado por clientes que estão em home office, mas que precisam passar uma fachada de atendimento sólida, com uma recepcionista atendendo a ligação, passando serviço de recado, com ele recebendo e fazendo ligações usando o seu número de telefone. Tá? Geralmente são contratadas por profissionais que estão usando o espaço, o nosso espaço privativo ou compartilhado, ou por profissionais que não precisam de um escritório fixo, né? O Virtual Office, que desejam trabalhar em home office, que estão sempre se deslocando, mas que sentem a necessidade de um endereço comercial e de um atendimento telefônico personalizado para passar credibilidade. Quer dizer, se o nosso cliente ele tem uma profissão que ele está sempre fora, que ele está sempre se deslocando e ele não tem um escritório dele, né? Esse é um serviço que vai passar uma fachada comercial, um serviço de atendimento para passar credibilidade para o cliente dele quando ligar. Quais são as vantagens do escritório virtual da Ponto Urbano em relação a outros concorrentes de mercado? Algumas das vantagens vão estar relacionadas à linha VoIP, mas quais são as principais? Primeiro, é um atendimento telefônico pessoal, não é uma gravação. É feito em nome da empresa, inclusive com a possibilidade da empresa criar uma frase que ela quer que nós falemos ao atender a ligação. Apenas a Ponto Urbano entrega uma linha por cliente. Enfim, é uma linha VoIP real, é uma linha de telefone de verdade, não é apenas um ramal. São linhas utilizadas também para fazer ligações. A maioria dos clientes entrega uma linha apenas para receber ligações. Tá? Enfim, aqui são algumas vantagens relacionadas ao nosso serviço de linha de telefone. É muito mais barato o custo de ligação. Nós fornecemos um aparelho digital grátis, né, como já falado, para o cliente utilizar dentro das nossas unidades. O cliente pode instalar a sua linha dentro do seu celular, quer dizer, ele pode ter uma linha instalada dentro da nossa unidade
caso ele faça uso de plano de espaço, quer dizer, ele vai ter um ramal dentro da nossa unidade, na mesa dele. Ele pode ter mais um ramal dentro do celular dele, ele pode ter ainda um terceiro ramal dentro da casa dele. A hora que tocar a ligação, caso ele não esteja naquele momento no ramal da mesa dele na nossa unidade, a nossa recepcionista pode transferir para o ramal do celular dele ou para o ramal da casa dele. Tá? Sem fidelização para cancelar quando ele quiser. Os créditos que ele contrata não expiram, tá? Então, geralmente os nossos planos, plano de horas, por exemplo, de espaço, se sobra horas no final do mês, aquelas horas expiram no final desse mês, não acumula para o mês seguinte. No caso de crédito de telefone, não. Ele contrata o crédito e esses créditos para fazer ligação, não importa se ele vai usar esses créditos em 5 dias ou em 3 meses. Ele vai ficar disponível enquanto o cliente, né, não gastar. O escritório virtual, ele ganha grátis o membro.urbano e também o escritório virtual ele pode usar grátis por 7 dias para fazer o teste. Bem, aqui as notas gerais sobre esse serviço. Então, como já foi falado, não tem fidelidade, o cliente precisa apenas avisar com 15 dias para cancelamento. Os recados devem ser enviados imediatamente via celular ou e-mail, inclusive com fotos, no caso de uma encomenda que tenha chegado, enfim, para melhor reconhecimento, né? No caso de pacotes ou de atendimento de pessoas em nossa recepção. Em caso de atraso na mensalidade, os serviços serão suspensos, a linha será bloqueada e as ligações não serão atendidas. Tá? Caso um cliente ligue, a recepcionista responde que vai transferir a chamada e encaminha ou para um ramal interno, como eu falei, para um aparelho que vai estar instalado na mesa desse nosso cliente, que ele usa, ou para um celular dele, como se fosse um ramal interno. Caso a recepcionista não consiga transferir a ligação ou não atenda nem no ramal interno, nem no ramal externo dele, a recepcionista deve anotar o recado e transmitir o recado para o cliente. É muito importante nesse serviço a transmissão de recado. A função desse serviço é o atendimento, né? O atendimento eficiente na recepção e a transmissão de recado. Se a recepção não transmite o recado, esquece de transmitir o recado ou perde uma ligação, entenda que esse será todo o serviço. É exatamente isso que está sendo contratado. Então o cliente, inevitavelmente, ele acaba se zangando e cancelando o serviço. Por conta disso também, nós sempre solicitamos que a recepção nunca pode ficar vazia sem ninguém. Porque nós temos muitos planos de escritório virtual contratado. Né? Se essas linhas, esses planos vão tocar na recepção. Se a recepção fica sem ninguém, essas linhas não vão ser atendidas e nós vamos ter problemas. Tá? Então, se você é funcionário da recepção, por favor, não saia da recepção sem antes transferir as ligações para tocar em outra unidade. Isso é uma funcionalidade que você vai aprender. É possível fazer isso. Tá? Então, se você sai para horário de almoço, né, você deixa as ligações tocando em outra unidade. As recepcionistas nunca tiram o horário de almoço na mesma hora sempre, tá? Então, quando uma está almoçando, outra em outra unidade está presente atendendo ligação.
e a recepcionista dessa unidade que vai almoçar, ela transfere as ligações para tocar na unidade onde tem uma recepcionista para atender. Se a recepcionista precisa se ausentar da recepção por algum motivo, para ir para outro andar, ou para fazer uma limpeza à tarde, ela deve deixar outra pessoa no lugar dela na recepção. Tá? Então, uma coisa é você se ausentar da recepção ali por 1, 2, 3 minutos. Tá? Outra coisa é você ficar meia hora fora da recepção, 10, 15 minutos fora da recepção. Isso não pode. Tá? Então, isso é muito importante. Bem, o escritório virtual, o atendimento da recepcionista, então, como já foi falado, é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, é um horário de atendimento comercial padrão. Tá? Após esse horário, o cliente pode optar por transferir a ligação, a gente deixa já de forma automática o sistema transferindo a ligação para um ramal dele. Esse ramal, como a gente falou, pode estar instalado no celular dele, então quer dizer, após o horário da recepção, a ligação pode tocar num ramal, no celular do cliente, ou pode ser encaminhada para a secretária eletrônica que irá gravar a mensagem e encaminhá-la no dia seguinte para o cliente. É muito importante que todo dia a recepção acesse o serviço de secretária eletrônica. É um serviço virtual, não é no aparelho, é um serviço que você acessa pela internet para verificar se não tem mensagens gravadas que precisam ser enviadas para os clientes. Tá? Isso tem que ser enviado imediatamente no dia seguinte. Bem, como é feita a contratação desse serviço? Primeiro, obviamente, o cliente ele assina o contrato, né? O contrato, né, que foi enviado através da proposta comercial, e daí ele vai responder a um formulário informando os dados de configuração. Então aqui, né, se você pode ver, isso aqui é um formulário online que ele responde. Aqui aparece quem tem autorização para receber recados ou correspondências, qual é a frase de atendimento, aquela frase que eu falei que vai ser gravada na conta dele, que a recepcionista vai repetir ao atender. É muito importante essa frase. Como vai ser feito o encaminhamento após o horário comercial, quer dizer, encaminhar a ligação para um telefone fixo autorizado ou gravar a mensagem na nossa secretária, né? Aqui o número de linhas que ele quer contratar, qual é o número de DDD onde ele quer instalar a linha dele, tá? Se ele quer ramal adicional, se ele já quer contratar créditos para fazer ligação naquele momento, enfim. Tá? Depois que ele contrata, tá, e envia esse formulário, o responsável do comercial vai enviar uma ordem de serviço para a unidade. Tá? O que é essa ordem de serviço? Essa ordem de serviço é um informativo de que um novo cliente está iniciando com algum plano ou serviço naquela unidade. Então ela vai informar de forma geral tudo que esse novo cliente tem, seja planos de espaço, seja serviços complementares já contratados de Virtual Office, endereço fiscal, enfim. Tá? Essa ordem de serviço é enviada para 3 pessoas, para a recepcionista da unidade, tá? E para o supervisor operacional, para que ambos já preparem o início do cliente. Então, essa ordem de serviço ela é enviada já informando quando o cliente vai começar. Aqui tem os dados do cliente, os dados do assinante. Vão aparecer aqui quais são os serviços contratados. Tá? Vou mudar a página. Né? Então, para que tanto o recepcionista da unidade esteja preparado para receber esse cliente, quanto o supervisor de operação também
esteja sabendo que esse novo cliente vai começar. E é enviado também uma cópia para o técnico de TI, né? Caso ele tenha que fazer uma instalação de linha VoIP. Então, olha, esse daqui é a ordem de serviço, tá? São várias páginas. E você pode perceber que a primeira página explica quem é o cliente, quais são os serviços contratados. A segunda página tem um checklist de instalação da linha VoIP. Para quem é esse checklist? O checklist 1, para o técnico de TI. Para que serve? Para solicitar, instalar e configurar uma linha VoIP. Então, aqui é a instalação da linha VoIP. Então, esse aqui é um checklist que o técnico de TI precisa preencher, está escrito até aqui, ele usa esse checklist para configurar a linha, ele assina aqui e ele tem que enviar esse checklist para a recepção, tá? Então, quando um cliente contrata uma linha VoIP ou um escritório virtual, o comercial dispara essa ordem de serviço para todo mundo. O técnico de TI ele já sabe que ele vai ter que configurar uma linha aqui. Quando ele terminar de configurar, ele manda esse checklist para a unidade, para a recepção, já, já assinado. Tá? Aqui é um checklist 2. Tá? Quem que usa esse checklist? Esse aqui é o checklist que a recepção usa. Para que ele serve? Ele serve para o início do cliente. Tá? Então, ele tem aqui notas gerais, tá? Para que a recepção precisa verificar e assinar, desde documentos, se contrato, tem o contrato assinado, os documentos de identidade, os documentos de comprovante de residência, os documentos dos dependentes, enfim, né? Caso tenha espaço privativo, então aqui tem um checklist que a recepção precisa passar e assinar, quer dizer, ela concluindo, ela assina, que é verificar se a sala está limpa, se é uma sala privativa, por exemplo, então ela vai verificar se a sala está limpa, se a cadeira está correta, enfim, ela tem que verificar todos esses itens e assinar, tá? Se dá algum problema com alguma questão, o que o supervisor operacional vai fazer? A primeira coisa que ele faz é pegar esse checklist. Então ele vai, por aqui, verificar se... o que o cliente reclamou? O cliente reclamou que ele foi começar na unidade e a sala dele não tinha mesa. Ele vai, o supervisor e o comercial, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para a recepção o checklist de início do cliente assinado e vai olhar aqui se a recepção não passou esse item do checklist. Tá? Aqui também no início do cliente tem os itens que a recepcionista precisa passar da integração do cliente, quer dizer, explicar o manual, como é feita a limpeza, como é a questão da copa, do frigobar, as regras de uso, tudo aquilo que foi explicado na aula anterior aqui do comercial. Quem assina essa parte é o cliente, tá? Então, esse aqui é o checklist de início do cliente, tem coisas que a recepção assina, que ela cumpriu, tem coisas que o cliente, nessa parte da integração, o cliente tem que assinar para demonstrar que ele está ciente de tudo isso que foi explicado para ele, tá? Então, vocês estão entendendo que esse checklist é muito importante. Isso é um documento, isso fica junto com o contrato do cliente, tá? E tem um checklist específico aqui, tá? Quando além de planos de espaço, tá? Isso aqui geralmente é para planos de espaço, tem um Virtual Office também incluído, ok? Então, o técnico de TI, ele configura a linha VoIP, tá? E toda a configuração dela, de frase de atendimento, enfim, né? E assina o checklist 1,
envia, tá? E a recepcionista, então, ó, quem usa recepção para quê? Para um início de cliente com planos de Virtual Office. Isso aqui, antes de mais nada, a recepção ela vai conferir a linha do cliente. Então, ela vai fazer verificações prévias, tá? Ela vai verificar autorização de recado, ela vai verificar qual que é o e-mail de recado, tudo isso, enfim, o comercial tem que mandar para escrito aqui, tá? Isso aqui já vem preenchido para a recepção. Quem preenche isso é o comercial com os dados daquele que o cliente forneceu naquele questionário, tá? A recepção ela recebe a linha, seja só a linha instalada no PABX ou a linha mais o aparelho de telefone configurado do técnico de TI, e ela vai fazer esses testes que estão marcados aqui e vai assinar, tá? Então ela vai fazer ela vai colocar crédito, ela vai fazer teste de ligação ela vai ligar para algum número de telefone, ela vai pegar algum número de telefone e vai ligar para essa nova linha que foi criada. Tem que ficar um tempo com a linha. Essas ligações tem que ter mais que, eu não me lembro agora, mas tem que ter mais que uma certa quantidade de minutos, tá? Para verificar mesmo se a linha não cai depois de alguma quantidade de minutos, verificar se não tem chamado, verificar se a frase de atendimento está configurada, enfim. Tudo isso é porque, em hipótese nenhuma, nós podemos dar uma linha para um cliente sem antes a recepção conferir essa linha, a qualidade dessa linha, a qualidade da instalação dessa linha. Nós recebemos, a maior parte das reclamações que nós recebemos são relacionadas a escritório virtual e principalmente quando não é feito esse checklist de conferência da linha, tá? Então é por isso que a recepcionista assina, então ela confere antes e daí ela vai chegar para o cliente e falar, olha, está aqui sua linha, tá? E daí ela confere de novo junto com o cliente. Ela passa, aqui são os itens da apresentação do sistema VoIP junto ao cliente. Então ela vai fazer uma ligação para alguma linha, algum número de telefone, o cliente vai fazer essa ligação, vai escutar, vai ver se a ligação está com boa qualidade, vai receber uma ligação, vai escutar, vai ver se a ligação está boa, vai ver se a mensagem de atendimento que a recepcionista fala é a mensagem que ele gostaria mesmo que fosse falada, tá? Enfim, então aqui a recepcionista primeiro conferiu a instalação que o técnico de TI fez. Estando tudo certo, ela vai entregar essa linha para o cliente. Junto com o cliente, ela vai fazer item a item esse checklist aqui, tá? E conforme estando tudo bem, o cliente vai assinando. Caso tenha alguma observação, enfim, vai ser anotado aqui, tá? Se tiver algum problema, tem que ser avisado imediatamente e já ser corrigido imediatamente, tá? Enfim, né? É isso que a gente está falando aqui, né? Então, a forma de contratação é assinado o contrato, o cliente preenche o formulário, o comercial tem que ter um cuidado muito grande no envio da ordem de serviço para recepcionista e supervisor de operação e para o técnico de TI. Se o comercial erra nessa ordem de serviço e esquece de colocar alguma informação aqui, a linha vai ser configurada de forma errada e o cliente vai cancelar o plano, tá? Ele vai perder todo o trabalho dele. E daí vai ser feita a configuração e a recepcionista precisa conferir e passar o seu checklist para verificar se as configurações da linha e do escritório virtual estão corretas, tá? Apenas depois de tudo conferido, enfim, envia-se um e-mail padrão para o cliente, né, que a gente vai apresentar aqui. Esse aqui é um e-mail padrão
informando que a linha dele está funcionando. Aqui passa todas as informações, né? Isso aqui é completado, passa todas as informações, dizendo como ele faz a instalação, quais são as configurações da linha e do serviço VoIP dele. E pode-se, daí, caso ele esteja na unidade, já entregar o número de telefone dele e passar, vamos voltar aqui, né, junto com ele o checklist, fazendo com que ele assine. É muito importante a assinatura do cliente, porque depois, às vezes a linha é instalada, está tudo certo, e por algum motivo, enfim, por alguma questão, aparece um problema depois, né? Mas se o cliente, ele naquela hora, ele conferiu a linha, ele assinou, ele verificou que estava tudo certo, ok, é um problema que apareceu depois que vai ser resolvido, tá? Se você é um supervisor de operação e está escutando esse treinamento, lembra do seguinte: caso um cliente reclama de algum serviço ou de algum problema, seja com uma sala, seja com uma linha VoIP, seja com um problema de atendimento do escritório virtual, a primeira coisa que tem que ser buscada é a ordem de serviço devidamente assinada daquele cliente. Caso o funcionário de recepção não aplique essa ordem de serviço, isso pode ensejar dispensa por justa causa. Essa ordem de serviço é um documento que precisa ser devidamente assinado, tá? E ele é muito usado principalmente pelo supervisor de operação para verificar primeiro, antes de mais nada, se o serviço foi entregue para o cliente inicialmente da forma correta e se o cliente conferiu e verificou tudo, tá? Bem, quando o Virtual Office é oferecido, vamos voltar aqui, né, para aquela nossa tabelinha, tá? Então aqui o escritório virtual, né? O Virtual Office, o escritório virtual, ele pode ser oferecido para praticamente todos esses grupos de clientes, tá? Geralmente apenas para professores, coaches e fotógrafos, às vezes, né, que eles só querem usar a sala de reunião para fazer um curso, então daí nesse caso não é oferecido, tá? Enfim, não é que não é oferecido, geralmente não é contratado, tá? Mas o escritório virtual é um serviço que cabe para todos os clientes, ok? Então ele é muito útil para profissionais que estão em home office e precisam passar uma imagem de profissionalismo, quer dizer, criar uma fachada comercial. Clientes que acabaram de contratar um endereço fiscal. Então, quando um cliente liga procurando um endereço fiscal, primeiro nós garantimos a contratação desse serviço de endereço fiscal, mas logo na sequência nós já falamos e já oferecemos um serviço de escritório virtual, alguns planos de endereço fiscal, quer dizer, um endereço fiscal completo, seja um endereço fiscal simples de CNPJ ou endereço fiscal de CNPJ mais inscrição estadual. Alguns planos já possuem inclusive o escritório virtual incluso, tá? E principalmente para empresas que contrataram planos de espaço na Ponto Urbano. Então, quando elas contratam um plano de espaço, é até meio natural que elas contratem o serviço de escritório virtual, para elas terem um telefone, para elas terem um atendimento personalizado. Lembrando que assim, se ela tem um plano de espaço, não necessariamente ela precisa contratar um escritório virtual. Ela pode simplesmente contratar apenas uma linha VoIP que vai trocar em cima da mesa dela e ela mesma faz o atendimento, tá? Enfim, essa foi a nossa aula 4, né? Serviços complementares de VoIP e escritório virtual. Agora você precisa responder ao questionário dessa aula. Muito obrigado.